As 5 linguagens do amor dos adolescentes, capítulo 4. Segunda linguagem do amor, o toque físico. Existe um inegável poder emocional no contato físico com aqueles que amamos. É por isso que os pais são encorajados a abraçar os filhos, acariciá-los, beijá-los no rosto e tocar na pele. Abraçar uma criança de 3 anos de idade ou deixar que fique no colo enquanto lê uma história é uma maneira poderosa de encher o tanque do amor dela. No outro extremo da vida, o toque físico também é um comunicador de emoções. Quem já não andou pelos corredores de asilos e viu idosos sentados em cadeiras de rodas, estendendo a mão, desejando ser tocados? No casamento, os cônjuges se abraçam e se beijam. E quanto aos adolescentes? Eles são diferentes? O contato físico lhes comunica algo emocionalmente? A resposta é sim e não. Depende de quando, onde e como você os toca. Por exemplo, um abraço na presença dos amigos do adolescente pode deixá-lo envergonhado, embaraçado, em vez de fazê-lo sentir-se amado. Pode também motivar o adolescente a rejeitar o abraço e dizer: "Pare com isso". Mas massagear os músculos do adolescente quando ele volta para casa após o jogo pode comunicar profundamente o seu amor emocional. Tentar tocar um adolescente quando ele está demonstrando uma atitude antissocial irá quase sempre incomodá-lo, mas o contato físico, depois de um dia inteiro na escola, será recebido por ele como uma verdadeira demonstração de amor dos pais. O adolescente é diferente. Você não pode continuar a tocá-lo nos mesmos lugares, do mesmo modo como fazia quando ele era pequeno. Sim, os pais devem se lembrar que ele continua procurando independência e identidade própria. Assim, podem se perguntar: será que o meu toque proposital ameaça o senso de independência do meu filho? Ou será que isso estimula a ter uma identidade própria positiva? Lembre-se de que o adolescente precisa muito de sentir o seu amor. Toque físico é uma das 5 principais linguagens do amor, mas você precisa falar a linguagem do amor por meio do contato físico, na hora, da maneira e no lugar apropriados. Se a primeira linguagem do amor do seu filho, quando criança, era toque físico, essa linguagem não vai mudar quando for um adolescente. Porém, o dialeto por meio do qual você fala essa linguagem deve mudar se deseja que se sinta amado. Vamos examinar cada um desses dialetos. O momento apropriado para o toque físico. O livro de Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eclesiastes 3, 1, 5. Os treinadores sempre lembram os atletas de que é importante fazer as coisas no tempo certo. Do mesmo modo, os pais de adolescentes devem aprender a arte de fazer as coisas no tempo certo. As boas ações feitas na hora errada muitas vezes têm efeito negativo, mas isto é algo difícil de ser observado, por 2 motivos. Primeiro, porque fazer as coisas no momento certo normalmente é determinado pelo humor do adolescente. Em segundo lugar, o humor do adolescente não é sempre fácil de ser identificado. Algumas vezes, somente depois que os pais tomam a iniciativa de tocá-lo de modo amável, é que descobrem que o filho não sente vontade de ser tocado. Mas difícil não significa impossível. Os pais sábios costumam estudar os filhos adolescentes. Eles aprenderão a descobrir como está se sentindo pelo comportamento dele. Uma mãe disse: "Eu posso saber se meu filho quer ser tocado pelo modo como ele abre e fecha a porta quando chega em casa. Se ele bate a porta, significa que não quer ser tocado. Mas se a fecha vagarosamente, está dizendo: eu estou aberto para ser tocado, mãe." Outra mãe disse: "Eu sei
quando a minha filha não quer ser tocada pela distância que ela mantém de mim quando estamos conversando. Se ela fica parada do outro lado da sala enquanto conversamos, sei que não quer ser tocada, mas se chega perto de mim, sei que está aberta para sentir o meu toque. Os jovens comunicam o estado de espírito por meio da linguagem corporal, por exemplo, pela distância que fica de você ou se estão com os braços cruzados. Os pais atentos irão observar essa linguagem corporal e aprender qual é o momento apropriado para tocá-lo. Não é necessário entender o porquê de às vezes ter uma atitude do tipo "não me toque agora", pois não precisa haver um motivo especial para que ele se sinta assim. O importante é reconhecer e respeitar isso. Quase sempre é inadequado procurar tocar um jovem quando está irritado. Quando sua adolescente está zangada com você ou outra pessoa, não vai querer ser tocada por ninguém. Se ela se sente assim, é porque em sua mente alguém fez algo de errado com ela. A ira é uma emoção que afasta as pessoas. Se tentar tocar um adolescente quando ele está bravo, com certeza irá rejeitá-lo. Quando se sente assim, um toque físico parecerá uma tentativa de controle. Ele afeta a necessidade que tem de dependência e, por isso, se afasta ao ser tocado. Em um capítulo posterior, vamos discutir como se processa a ira do jovem. O que afirmamos aqui é que não é apropriado utilizar a linguagem do amor do toque físico quando ele está zangado. Em contrapartida, existem muitos momentos apropriados para se tocar ao adolescente. Uma boa ocasião é quando ele faz algo importante. Pode ser uma vitória no esporte, uma apresentação de piano, uma dança excepcionalmente bem feita, a apresentação de um trabalho para a escola, uma boa nota em um exame de matemática, ter passado no exame de motorista, etc. Essas são as ocasiões em que eles estão abertos para sentir o contato físico amável dos pais. A sensação de ter feito algo os impeliu a continuar andando pela estrada da independência e identidade própria. As comemorações do sucesso, comunicadas verbalmente ou através do contato físico com os pais, serão recebidas como a maior evidência do reconhecimento da maturidade emergente. Contudo, as derrotas, ou nas épocas em que eles se sentem derrotados, também são momentos em que a linguagem do amor do toque físico deve ser usada. O filho adolescente está deprimido por ter sido reprovado em um exame ou ter acabado o namoro. A filha adolescente sente-se arrasada porque a melhor amiga tem um encontro na sexta-feira à noite e ela não. Ou, pior ainda, o namorado brigou com ela e começou a sair com a melhor amiga. Essas são as ocasiões em que os adolescentes estão abertos à linguagem do amor do toque físico. É bem provável que no dia a dia o adolescente esteja de bom humor e aberto para algum tipo de contato físico como expressão amorosa, mas se está de mau humor, ficará chateado ao ser tocado. Os pais atentos irão respeitá-lo e procurarão tocá-lo apenas no momento apropriado. Algumas vezes aprendemos depois de fazermos tentativas e errarmos. Uma mãe me contou a seguinte experiência. Quando Julie fez 13 anos, eu achava que ela estava usando drogas. O comportamento dela mudou radicalmente. Durante a infância, era uma criança que gostava de ser tocada. Eu a abraçava e beijava o tempo todo e sempre lhe massageava as costas. Mas, quando fez 13 anos, percebi que estava se afastando de mim e não queria mais que a tocasse. Fiquei achando que algo terrível havia acontecido ao nosso relacionamento. Mais tarde, dei-me conta de que era uma adolescente normal. Agora já aprendi a ver quando Julie está sentindo vontade de ser tocada e quando não está. A mãe continuou a história. De vez em quando, a interpreto mal ou me engano, e ela acaba se desvencilhando dos meus abraços. Mas na maioria das vezes consigo fazer a coisa certa e escolher o momento adequado. Agora, a Julie tem 15 anos e meio e me sinto bem com o nosso relacionamento.
Acho que a primeira linguagem do amor dela é o toque físico. Sei que precisa disso. Quero continuar acertando e sendo sensível ao momento certo. O local apropriado para o toque físico. Existe o tempo de tocar e o tempo de não tocar, bem como o lugar certo e o lugar errado para que isso ocorra. Estou me referindo a uma questão geográfica, não à sexualidade. Porém, comentaremos a esse respeito mais tarde. Um menino de 10 anos de idade recebe bem o abraço da mãe após ter jogado uma partida de futebol. Ele corre para onde a mãe está, esperando por palavras de incentivo e o toque de afirmação. Mas um rapaz de 16 anos, quando termina de jogar, não está esperando pela mãe. Na verdade, espero que ela não esteja lá procurando por ele. O adolescente irá celebrar a independência e identidade própria com os companheiros de equipe e amigos. Eles poderão dar tapinhas nas costas ou uma pancada na cabeça para cumprimentá-lo. Mas quando a mãe aparecer, ele estará pensando: por favor, mãe, nem pense em fazer isso. Na maioria das vezes, em que estão em lugares públicos, não querem ser abraçados nem tocados de modo afetuoso pelos pais. Isso é constatado especialmente quando estão próximos dos amigos. A descoberta da própria identidade está atrelada à dos amigos. Quando o pai ou a mãe entram neste mundo e expressam afeição física, ameaça a própria identidade do adolescente e o desejo de independência. Como disse um jovem, eles me fazem sentir como se ainda fosse criança. Lembre-se, numa equipe, nunca toque o adolescente quando estiver na presença de amigos, a não ser que ele o toque primeiro. Algumas vezes estão abertos para o contato físico quando se encontram junto de outras pessoas da família, como os avós. Se você está contando aos avós sobre as boas coisas que ele andou fazendo, um tapinha nas costas depois da conversa poderá ser bem aceito por ele. Contudo, acho que isso nem sempre é verdade. Observe a reação dele e não insista em tocá-lo, se estiver lhe dizendo que não. Então, qual é o local apropriado para expressar a linguagem de amor do toque físico com o adolescente? Em geral, na privacidade de sua casa, ou quando está sozinho com ele. Quando feito em particular ou na presença dos membros da família, o contato físico pode ser um bom meio de comunicar o amor emocional. Lembre-se de que, para alguns adolescentes, o contato físico é a primeira linguagem do amor. Para esses jovens, é muito importante que os pais aprendam o local e a hora apropriada de expressar o amor. Jacob, de 14 anos de idade, disse: eu gosto muito de acampar com meu pai. Nessas viagens é quando me sinto mais perto dele. Quando eu lhe perguntei: do que você mais gosta nos acampamentos que faz com seu pai? Jacob respondeu: quando fazemos queda de braço à noite, perto da fogueira, e gosto mais ainda quando eu vejo. O amor emocional é demonstrado a Jacob pela linguagem do toque físico. A independência e a identidade própria dele são encorajadas, principalmente quando vence. Jéssica, uma adolescente de 15 anos, disse: minha mãe e eu somos bem próximas. Eu não acho que conseguiria viver sem o abraço dela. A escola tem sido muito difícil para mim este ano, mas sei que quando chegar em casa, ela irá me abraçar. A mãe de Jéssica descobriu a primeira linguagem do amor da filha e está usando na privacidade do... Mas lembre-se de que quando falar essa linguagem do amor, deve fazê-lo na hora e lugar apropriados. Caso contrário, não será interpretada como amor. A maneira apropriada do toque físico. Seja flexível. Não estamos falando apenas de 2 tipos de toque que damos, mas do modo como o fazemos. Existem várias maneiras de expressar afeição por meio do contato físico. Abraços, beijos, massagens, toques gentis, queda de braço. Todos estes são modos apropriados de falar a linguagem do toque físico ao adolescente. Entretanto, o processo não é tão simples como parece. Os adolescentes são diferentes. Nem todos gostam do mesmo tipo de toque. Alguns gostam
de ter as costas massageadas, outros não. Alguns gostam que você brinque com o cabelo deles, outros não. O seu filho é diferente dos demais. Você terá de aprender não só a linguagem do amor dele, mas os dialetos que ele recebe melhor o amor. Se o seu filho não gosta que massageie as costas dele, seria errado forçá-lo a aceitar esse tipo de toque apenas porque você gosta. Não devemos forçar o adolescente a aceitar nossa linguagem do amor. Em vez disso, devemos aprender qual é a linguagem dele. O que deixa tudo mais complicado são os toques físicos que fazem baseando-se no que ele gostava quando era criança. Estes podem não ser os mesmos tipos de toque que ele aprecia agora. Os pais acabam sempre se frustrando com isso. Pensam ter descoberto qual a primeira linguagem do amor do filho e como devem usá-lo. Mas agora que está na adolescência, ele se afasta do mesmo tipo de toque que gostava antigamente. Um dos principais motivos é a busca do adolescente pela identidade própria e independência. Quando você o toca da mesma maneira que fazia quando era criança, pode despertar sentimentos de dependência e insegurança, exatamente o oposto do que ele quer sentir. Por isso, afasta-se dessas expressões de amor infantis. Há algum tempo atrás, falei sobre isso em uma palestra sobre criação de filhos. Pude ver que uma luz se acendeu na mente de Brandon. Durante o intervalo, ele se aproximou de mim e disse: "Agora estou entendendo melhor meu filho, Matt, de 15 anos. Quando era mais jovem, eu costumava massagear suas costas e ele adorava isso. Mas nos 2 ou 3 últimos anos, não me deixa mais fazer. Sinto que está se afastando de mim. Não conseguiria entender por que tinha mudado tanto. Agora consigo ver porque este tipo de massagem o lembra da infância. Ele está buscando independência e afirmação e não quer voltar a se sentir criança. Agora tudo faz sentido." Sugeri a Brandon que encontrasse novas maneiras de expressar ao Matt a linguagem do amor do toque físico. Dê tapinhas nas costas, no ombro, ou tente desequilibrá-lo enquanto ele caminha. Se cair, suba em cima dele e brinque de luta. Quando perceber que o tanque do amor dele começou a se encher, é porque você o está tratando agora como um jovem adulto, em vez daquela criança que ele era. Está estimulando o senso de independência dele em vez de sabotá-lo. Brandon aprendeu uma grande lição de amor com um adolescente. Se o jovem diz: "Eu não gosto disso", como resposta aos seus esforços de tocá-lo, então pare e busque outra maneira de fazê-lo. Não insista em usar um determinado toque físico só porque acha que ele deveria gostar. A ideia básica por trás das 5 linguagens do amor é aprender a falar a linguagem da outra pessoa, não a sua. O que faz o adolescente sentir-se amado é o mais importante. Se o toque físico é a primeira linguagem do amor dele, deve encontrar maneiras apropriadas de tocá-lo que comuniquem seu amor a ele. O processo de amar um jovem é complicado por causa da preferência dos pais. Alguns nunca derrubaram os filhos no chão, por acharem que essa não é uma expressão de amor. Outros nunca o cutucaram com o ombro. Não digo que todos os filhos gostam desses dialetos do toque físico. O que quero dizer é que você deve descobrir o tipo de contato físico que o adolescente gosta e falar esse dialeto regularmente. Obviamente, o clima emocional em que usa o contato físico é muito importante. Se você derruba o filho no chão quando está zangado, isso não é uma expressão de amor. Se bater nos ombros porque está frustrado com o seu comportamento, ele não se sentirá amado. A mãe que deixa de abraçar a filha porque não aprova os tipos de amigos que tem, corre o risco de perdê-la. Como pais, somos responsáveis por nossas atitudes. Se expressarmos amor apenas quando fazem o que nos agrada, deixamos de trilhar a estrada do amor incondicional e entramos no complicado mundo da manipulação. Use o toque físico para a correção.
As boas novas sobre a linguagem do amor, toque físico, é que ela pode ser facilmente usada, mesmo quando o comportamento do adolescente não lhe agradar. Você pode até expressar o descontentamento diante de alguma atitude dele, ao mesmo tempo que expressa amor por meio do contato físico. Márcia tocou no braço da filha adolescente e disse: "Estou muito chateada por você ter chegado ontem à noite após o horário combinado. Entretanto, entendo que estava se divertindo com os amigos e não viu que horas eram. Mas você entende o quanto isso é problemático para mim? Combinamos que se você fosse se atrasar, me ligaria para eu não ficar preocupada." Agora ela se vira para encarar a filha. Colocando as duas mãos sobre os ombros da moça, Márcia disse: "Querida, amo tanto você. Não quero estragar sua vida. Só quero saber se você está bem." Márcia está comunicando amor à filha de uma maneira bastante afetiva, enquanto que, ao mesmo tempo, fala das preocupações. A linguagem do toque físico usada na hora, no lugar e da maneira certa toca fundo a alma do adolescente. O contato físico diz: "Reconheço você como alguém importante. Estou com você. Importo-me com você. Eu amo você." Todos os jovens precisam escutar a linguagem do toque físico. Caso não a recebam dos pais, irão procurá-la em outro lugar. Uma palavra para os pais. Existe uma tendência entre os pais dessa geração de evitarem tocar as filhas, principalmente quando estão chegando à puberdade. Alguns não sabem como se conduzir diante das mudanças físicas pelas quais a menina está passando. Outros pensam que as filhas não querem ser tocadas por não serem mais crianças. Há pais que temem que alguém possa acusá-los de toques com conotação sexual ou mesmo abuso. Seja qual for o motivo, evitar o contato físico é um erro grave. A filha adolescente precisa se sentir bem como mulher. Ela precisa sentir que consegue atrair os homens. O papel do pai é fazer que sinta-se feminina por meio do contato físico apropriado. Se o pai deixa de demonstrar afeição física, ela terá uma tendência maior de se tornar sexualmente ativa desde muito jovem. Pais, encoraje-os a continuar falando a linguagem do amor, do toque físico, quando as filhas entrarem na puberdade. Elas precisam de toques apropriados enquanto desenvolvem independência e a própria identidade como mulher. Contato físico impróprio. Gostaria de não ter de escrever os próximos parágrafos. Gostaria que os termos abuso físico e abuso sexual não fossem algo tão comum em nossa sociedade, mas infelizmente a realidade é que uma porcentagem pequena, porém muito importante, de adolescentes sofre abuso sexual dos pais. Os casos mais dramáticos viram notícia na televisão, mas a maioria dos adolescentes sofre silenciosamente e algumas vezes nem mesmo aqueles que estão mais próximos ficam sabendo do abuso. Abuso físico e ira. Abusar fisicamente é causar dano ao corpo, batendo, atacando, chutando e outras formas, com raiva. A palavra-chave é ira. Alguns pais de adolescentes nunca aprenderam a lidar com ela da maneira construtiva. Quando estão irritados com o comportamento do adolescente, as palavras agressivas são seguidas de violência física. Dar tapas, empurrar, sufocar, segurar, sacudir são exemplos de comportamento abusivo para com os adolescentes. Quando isso ocorre, podemos ter certeza de que o tanque do amor do adolescente não está apenas vazio, mas também cheio de buracos. Palavras positivas e expressões de afeição física que vêm após essas demonstrações intempestivas de ira sempre soarão falsas para o adolescente. O coração não se recobra facilmente do abuso físico. Os pais que esperam que o adolescente se sinta amado depois de demonstrações de ira não devem simplesmente pedir perdão a ele, mas sim buscar ajuda a fim de parar com o comportamento destrutivo e aprender uma maneira de lidar com a ira de forma positiva. Isto pode ser feito por meio da leitura de livros, frequentando grupos de apoio ou consultando um profissional.
A ira explosiva não desaparecerá simplesmente com o tempo. Os pais devem tomar a iniciativa de acabar com esses ataques tão destrutivos. A dor emocional do adolescente não sumirá simplesmente com o passar do tempo. Se o pai ou a mãe não pedir perdão de verdade e mudar o comportamento, é bem provável que o adolescente continue a não se sentir amado por aquele que abusa dele. Ironicamente, o jovem acaba não se sentindo amado também pelo outro. O adolescente pensa: se me amassem, não deixariam que esse comportamento abusivo continuasse. Eles me protegeriam. Se seu cônjuge comete esse abuso constantemente, encoraje-o a procurar aconselhamento profissional e se fortalecer emocionalmente. Aprenda como proteger a si mesmo e ao seu filho ou filha adolescente. Não está servindo a causa do amor quando permite que esse comportamento abusivo continue. Você precisa de um conselheiro treinado ou de um pastor que o ajude a tornar-se agente de mudança positiva na família. Abuso sexual. Abusar sexualmente é aproveitar-se do fato de ser pai para obter favores sexuais de um adolescente, buscando satisfazer os próprios desejos. O abuso sexual é praticado com mais frequência pelo pai, padrasto ou namorado da mãe. Tal abuso, em geral, é praticado contra as meninas. Ainda que o abuso homossexual algumas vezes aconteça na família, não é tão comum como o abuso heterossexual. Aquele que abusa sexualmente quase sempre tentará convencer o adolescente que essas investidas são expressões de amor. Mas essa mensagem não soará como verdade. Algo no fundo do adolescente dirá: isto não está certo. Entretanto, o adolescente reluta em falar sobre as experiências sexuais da mãe ou a outro adulto. Algumas vezes ficam em silêncio por sentirem-se envergonhados. Porém, o que mais os constrange é o medo. É comum serem ameaçados pelo pai que abusa. Uma jovem de 15 anos relatou: meu pai disse que se eu contasse à minha mãe ou a outra pessoa o que estava acontecendo entre nós, ele iria negar tudo. E a minha mãe acreditaria nele e não em mim. Além disso, seria punida por estar mentindo. Quando perguntaram a uma jovem de 17 anos por que não contou à mãe que o padrasto abusava sexualmente dela desde os 13, ela respondeu: se contasse à minha mãe, sabia que meu padrasto me mataria. Muitas vezes, ele me disse que seria fácil se livrar de mim. Eu sabia que ele falava sério e eu não queria morrer. Só quando esse padrasto foi para a prisão por ter cometido outro crime é que ela pôde contar a um conselheiro o que estava acontecendo entre os dois. Deveria ser óbvio para o mundo que a intimidade sexual com um adolescente, por parte de uma figura paterna, não é uma demonstração de amor. Na verdade, é satisfação pessoal, o oposto do amor. O adolescente se sentirá usado e abusado. Tal abuso acaba produzindo na vida dele amargura, ódio e depressão. Algumas vezes essas emoções surgem por causa de um comportamento violento. Podemos ver isso no noticiário noturno da televisão. Uma garota acabou assassinando o padrasto que abusava dela sexualmente. E antes de saber, todo mundo tentava entender por que uma garota tão boa havia agido daquela maneira. O abuso sexual produz dor, raiva e afeta drasticamente o envolvimento emocional, social e sexual do adolescente. Lidando com o abuso sexual. Se você tenta obter satisfação sexual de um adolescente que vive em sua casa, o primeiro passo é reconhecer o quanto errado é esse comportamento. O segundo passo é procurar aconselhamento profissional, compartilhar o problema e entrar no processo de cura do relacionamento com o adolescente. Este passo é difícil de ser dado, pode até produzir vergonha, atrapalhar o relacionamento conjugal e criar um estresse. Mas, se você não o der, o preço a ser pago posteriormente poderá ser muito alto. Estou ciente de que a maioria daqueles que abusam sexualmente não seguirá o conselho que acabei de dar. Portanto, o outro cônjuge deve fazê-lo. É claro que frequentemente esse cônjuge não está ciente do que está acontecendo,
Algumas vezes fecha os olhos para os indícios reveladores e não quer dar ouvidos ao que o adolescente quer lhes contar. Tal insensibilidade, seja qual for o motivo, é uma traição para o adolescente. Insisto para você escutar e identificar qualquer declaração que possa, ainda que de longe, lembrar um pedido de socorro do adolescente. Insisto para que mantenha os olhos abertos a qualquer evidência de um comportamento impróprio que porventura haja entre o seu cônjuge e o adolescente. Por favor, lembre-se de que o adolescente irá negar quando perguntar diretamente a ele. Na verdade, essa negativa é causada pela vergonha e pelo medo. Portanto, não deixe que a resposta imediata do jovem seja a palavra final sobre o assunto. Caso você tenha motivos para acreditar que há um comportamento sexual impróprio entre o cônjuge e o adolescente, busque um conselheiro profissional. Compartilhe com ele as evidências que tem e deixe que a ajude a dar os passos certos. O abuso sexual está devastando o adolescente. Se você está sabendo de tal abuso e não faz nada a respeito, ele não só irá se sentir abusado pelo perpetrador, mas também por você. Enfrentar e eliminar o abuso é difícil, talvez embaraçoso e pode até destruir o casamento ou o relacionamento, mas esta é a única alternativa se você ama o adolescente. Com aconselhamento apropriado e ajuda espiritual, pode haver cura, mesmo depois de um abuso tão devastador. Mas sem aconselhamento espiritual e emocional, talvez o adolescente nunca venha a ser um adulto saudável. Muitos dos adultos problemáticos na nossa sociedade podem dizer que o que os levou a se comportarem assim foi o abuso sexual sofrido na adolescência. Mas nem sempre o abuso foi cometido por pais ou figuras paternas. Muitas vezes foram outros membros da família, tias, tios, primos ou algum adulto que o adolescente conheceu na escola, na igreja ou em algum outro lugar da comunidade. A maior parte dos casos de abuso sexual contra adolescentes acontece fora da família. Se os pais tomarem conhecimento, devem contatar imediatamente as autoridades do serviço social e instituição de ajuda mental. Os adolescentes não devem ser abandonados à própria sorte em meio a essa confusão sexual que é a sociedade hoje. O amor paterno ou materno nos impulsiona a fazer tudo o que pudermos para ajudar os adolescentes a desenvolver uma identidade sexual positiva e protegê-los dos adultos que procuram abusar deles para obter satisfação sexual. A boa nova é que a maioria dos pais não está abusando sexual ou fisicamente dos filhos adolescentes. Eles estão amando e falando com eles a linguagem do amor do toque físico. Em uma pesquisa recente feita com jovens americanos entre 13 e 17 anos, descobriu-se que 75% achava que os pais deveriam abraçá-los pelo menos uma vez por semana, e 55% desses mesmos adolescentes disseram que os pais os deviam. O que dizem os adolescentes? Contato físico é uma das principais linguagens emocionais do amor. Os adolescentes precisam ser tocados pelos pais, caso queiram sentir-se amados. Para alguns, o contato físico é a primeira linguagem do amor. Fala muito mais profunda e eficazmente do que as outras 4. Leia abaixo o que dizem esses adolescentes cuja primeira linguagem do amor é o toque físico. Vitória, 16 anos, vive apenas com a mãe. Adoro quando minha mãe massageia minhas costas. Todos os meus problemas parecem desaparecer quando ela faz isso. Joel, 17 anos. Sei que o meu pai me ama. Ele está sempre brincando comigo e me cutuca com o ombro quando estamos juntos assistindo a jogos. Ele também gosta de bater em meu ombro e me derrubar no chão quando estou passando perto dele. Algumas vezes não estou afim de ser tocado e meu pai respeita isto. Mas no dia seguinte ele me dá um encontrão quando passo por perto. Adoro isso. Meredith, 15 anos. Meu pai não me abraça tanto como fazia antigamente. Eu não sei se acha que agora sou uma adulta e não preciso mais disso, mas sinto falta do abraço dele. Ele sempre me fazia sentir especial. Barry, que teve um ano difícil em matemática. A melhor parte da lição de casa é quando a minha mãe chega perto e massageia os meus ombros. Faz-me esquecer sobre o que estou estudando e me relaxa.
Quando ela vai embora, fico me sentindo melhor. Jéssica, 17 anos. Sei que algumas vezes sou uma pessoa difícil de conviver. Meus pais têm de me aguentar quando estou de mau humor. Acho que sou apenas uma adolescente normal. Quando eles me abraçam ou tocam em meu braço, sinto que tudo vai ficar bem. É uma espécie de calmante. Eu sei que eles realmente me amam.